Taxa de juros e inflação nas alturas, sem problemas. Cenário externo complicado, crise no mundo inteiro, tudo bem. Eleições 2022, Lula ou Bolsonaro, polarização, bolsa volátil, tudo bem. Se você tiver a estratégia certa, você pode viver de renda mesmo com tudo isso que está acontecendo. É exatamente isso que um grupo de investidores vem fazendo na bolsa no último ano, enquanto uma galera está se frustrando. E tá chegando o dia, pelo menos para nós brasileiros e investidores, o dia está chegando. A partir dessa semana a gente está alguns pregões das eleições e a gente vai conseguir descobrir quem que vai ser o próximo presidente do Brasil. Alguns poucos pregões e dias que separam o nosso patrimônio de um acontecimento que é totalmente alheio ao nosso controle. E esse acontecimento talvez vai afetar, provavelmente um dia ou por um prazo longo de tempo, toda a grana que você vem juntando com tanto suor e por tanto tempo. A volatilidade, mesmo depois das eleições, ela não vai diminuir. Inclusive, 2022 está sendo o ano, desde as eleições de 1998, que tem a maior volatilidade. E isso não é novidade nenhuma, porque historicamente a Bolsa de Valores em anos eleitorais ela é muito mais volátil do que em anos sem eleição. Para alguns o lado A é melhor, para outros o lado B é melhor, para outros o lado C é melhor. Mas eu tô cansado desse papo furado, porque o que querem esconder de você é que você não precisa depender de quem que vai ganhar as eleições para ter sucesso na Bolsa de Valores. E nem muito menos ficar lá esperando de braços cruzados tudo se resolver para você ter ganhos expressivos e lucro na bolsa. Se você é experiente no mercado, certamente você está sentindo que a coisa está diferente dessa vez. E se você é marinheiro de primeira viagem, certamente você está sentindo que o barco está balançando muito e você precisa de uma tripulação boa para conseguir passar por isso. A hora de agir é agora, e eu estou falando sério, mas vamos voltar agora para o cenário atual. A volatilidade não é culpa só das eleições. Se fosse, eu diria até que a gente tá bem no cenário aí, mas existem vários outros motivos, outras variáveis para isso estar acontecendo. A gente tem uma guerra no leste europeu, a gente tem juros altos, a gente tem inflação comendo solta. E se a gente pegar e olhar para a Bolsa Brasileira friamente, tá? Há mais de 6 semanas a gente está variando entre 108 e 114 mil pontos. Uma volatilidade gigantesca, mas o mercado não anda para lugar nenhum. Em 108 é pânico, em 114 é euforia. Se a gente for olhar os 9 meses de 2022, a Bolsa Brasileira, a gente saiu ali em janeiro de 2022 em 100 mil pontos. Em abril a gente bateu 121, depois a gente bateu 100 de novo e hoje a gente está aí com 107 mil pontos. O mercado não está indo para lugar nenhum. Inclusive tem muita gente que está dizendo que a gente está à deriva. E o grande ponto é que você não pode ficar à mercê de variáveis que você não controla para ter lucro no mercado financeiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável. A gente precisa entender o que de fato está acontecendo, o que de fato impacta os meus investimentos e o meu patrimônio e o que é oportunidade e o que é furada. Você pode ir além e subir o nível do mercado financeiro. Você não precisa ficar nessa mesmice e nem seguir esse efeito manada que todo mundo segue e faz com que várias pessoas da bolsa tenham prejuízos atrás de prejuízos. Por isso que eu quero dividir com você como que eu olho para todo esse cenário, o que eu enxergo para a gente entender como proteger o nosso patrimônio e lucrar com toda essa história. Vamos lá, primeiro vamos olhar para o mundo, tá? O mundo tende ao caos. O mundo sempre tende a dar merda. Todo mundo sempre acha que o mundo vai acabar, mas eu nunca vi o mundo acabando. Sempre está tendo alguma guerra, sempre está tendo algum conflito, sempre está tendo alguma taxação. E isso, cara, é uma coisa que sempre vai existir. Não tem como a gente fugir. Então o mundo tende ao caos. A gente sempre vai passar por eleições. A gente sempre vai passar por conflitos entre países, a gente sempre vai passar por catástrofes naturais, sempre vai estar tendo alguma treta. A gente sempre vai ter alguma merda que vai fazer com que o grupo de pessoas do "ai meu Deus, o mundo vai acabar" apareçam e comece a botar medo em todo mundo. Mas o mundo não acaba. E assim, humildemente, tá? Pelo menos o mundo nunca acabou. Eu gosto de comparar esse caos que o mundo tende aí como o trânsito da China. Eu não sei se você já parou para ver ou viu algum vídeo do trânsito da China, mas o trânsito da China é um caos. Tem moto, carro, caminhonete, papagaio, macaco, tudo na mesma via, tudo no mesmo cruzamento. É um caos, é uma bagunça, mas o grande ponto é que tudo flui. Aquilo funciona e isso não é diferente do mundo. Então o mundo sempre está passando por alguma treta, o mundo sempre tende ao caos, sempre está tendo alguma briga, mas o mundo não acaba. A gente sempre sai do outro lado e as coisas fluem. Ou seja, é igual aquela famosa frase do Rocky Balboa, em que ele fala que não é quanto que a gente bate, e sim quanto que a gente tolera apanhar. E no mundo não é diferente, porque o mundo está sempre tendo alguma briga com alguma coisa. Então é sobre quanto que você consegue apanhar e mesmo assim seguir em frente.
Quem já assistiu esse filme com certeza vai entender o que eu tô falando aqui, porque tem uma luta icônica no filme em que o Rocky apanha a luta inteira, ele cai no chão, tem knockdown, ele cai nas cordas do ringue, ele apanha de todas as formas possíveis. E brincadeiras à parte, qualquer semelhança dessa cena do filme com o investidor da Bolsa Brasileira é mera coincidência. Mas muita calma nessa hora, não tô falando para você ficar aí só apanhando, vamos parar para analisar a Bolsa, vamos olhar para os últimos anos. Mais de 80% das pessoas que investem hoje na Bolsa de Valores começaram a investir em 2019 para cá. Ou seja, a maior parte das pessoas está fedendo a leite, não sabe o que está fazendo, e a maior parte das pessoas está só perdendo dinheiro, ou seja, está só apanhando. Se você pegar ajustado a inflação, esse número está beirando menos 20%. E é um número que poucas vezes a gente viu na história da Bolsa de Valores. Num momento como esse, o que eu percebo das pessoas, que as pessoas conversam e falam e me procuram, é que o investidor brasileiro está cansado. Ele apanhou muito, assim como o Rocky no filme. Inclusive, vários já pediram para sair, já pediram arrego, já jogaram a toalha, por causa da quantidade de perdas que a galera está tendo uma atrás da outra. E no meio de toda essa batalha, no meio dessa briga inteira, a maior dificuldade é você seguir em frente. E existe, eu sei, é notável, uma descrença hoje quanto à Bolsa de Valores. Guerra, pandemia, juros altos, inflação no mundo inteiro, recessão nos Estados Unidos, tudo isso minou o resultado da Bolsa. Com esse cenário todo de um lado e com Selic alta do outro, o resultado foi que várias pessoas físicas começaram a resgatar o dinheiro e os fundos de investimentos começaram a reduzir posição em Bolsa, inclusive pelo esse resgate em efeito manada. E a galera tá literalmente entregando os pontos. E eu, Vitor, humildemente, eu acho isso um erro gravíssimo, principalmente com a linda assimetria que a gente consegue ver na Bolsa hoje. Ou seja, se você olhar para a Bolsa hoje, você vai ver de um lado empresas que estão batendo recordes e recordes de distribuição de lucros, recordes e recordes de distribuição de dividendos. Enquanto, por outro lado, essas mesmas empresas estão sendo negociadas a um preço de banana. E isso acontece porque o pessoal não tem estratégia e não sabe o que está fazendo. Isso acontece porque você se dizer investidor de longo prazo, você dizer longo prazo, é muito fácil da boca para fora. Mas quando você vê na prática, o prazo ele é muito mais distante e doloroso do que parece ser. É aquela história, aquela frase que eu gosto de repetir. Enquanto a bolsa está subindo, todo mundo gosta de correr risco, todo mundo acha bom ser um investidor de longo prazo, investidor de renda variável. Mas quando o negócio aperta, quando a maré baixa, aí sim que a gente vê quem que está nadando pelado. Então é normal a gente encontrar pessoas na bolsa aí que estão desacreditadas, que estão chateadas, que estão sem dormir por conta dos investimentos. E pior, elas estão querendo mudar tudo que elas já fizeram. E se você está assim, está errado. Se você está desesperado hoje, isso é fruto de uma alocação em bolsa que é muito maior do que a sua mente, do que o seu corpo, do que você está programado para suportar. Ou seja, fruto da falta de estratégia e fruto de não saber o que está fazendo. E o nosso querido Peter Lynch já dizia, no mercado de ações, o principal órgão do nosso corpo é o estômago e não o cérebro. A dificuldade nisso é quando a gente tem uma perda na bolsa de valores, o nosso corpo reage com uma dor muito maior do que quando a gente tem um ganho. Por exemplo, se você tiver menos 2% de perda na bolsa de valores, você vai sofrer muito mais do que quando você tem mais 2% de ganho na bolsa. Ou seja, conforme desde 2019 os resultados de perda foram se acumulando, vai batendo desespero e a tendência natural das pessoas é querer sair do jogo. Dá para entender o raciocínio das pessoas de querer parar a sangria saindo fora do jogo, mas é aí que está o pulo do gato. Você perde a luta quando você vende no momento de desespero e compra no momento de euforia. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse não é o momento de desistir, não é o momento de jogar toalha. Se tinha algum momento para vender, esse momento já passou. Porque agora a gente está assim, muitas incertezas, muitas variáveis, muitos desafios, mas ao mesmo tempo muita oportunidade, muita coisa barata, muita pechincha na bolsa. Então, com tudo isso, a minha recomendação é se mantenha alocado. Até porque esse é o segredo. Vou te dar um exemplo. Na Bolsa Brasileira, são poucos dias que fazem a diferença no longo prazo. Se você pegar a Bolsa num cenário aí de longo prazo e tirar simplesmente os 10 melhores dias, isso vai dar uma diferença absurda de rentabilidade. Ou seja, muitas vezes o seu maior risco é não correr risco. Então você tem que estar presente, você tem que estar posicionado. Então para você que está aí, começou em 2019, está apanhando, não está entendendo de nada, é só você lembrar do Rocky. Ou seja, você é remunerado por apanhar. Mas não é só ficar apanhando para a eternidade, não é ficar apanhando sem ter lucro.
é ficar apanhando do lado de empresas boas. Isso que define quem vence. A gente quer apanhar do lado de empresas boas e de bons investimentos. A gente quer empresas que nos deem uma previsibilidade do lucro e dos resultados que elas vão entregando. E para encontrar essas empresas, você tem que entender o negócio que está ali por trás. Você tem que entender a estrutura do negócio, como que aquele negócio lucra, como que a empresa faz dinheiro, quais são as projeções do mercado que aquela empresa está inserida, se ela consegue aumentar o market share ou não, se ela está focada mais em crescimento ou se ela já está uma empresa mais consolidada, mais perene e está focando em distribuição de dividendos. Você tem que entender a empresa que está ali por trás. Tudo isso somado com o histórico de resultados e lucro da empresa vai fazer com que você compreenda se aquela empresa é uma boa empresa para estar do seu lado apanhando ou não. Ou seja, você vai conseguir entender a capacidade daquele negócio de gerar lucro no futuro. Porque as ações, elas são um reflexo do que as empresas geram de resultado ao longo do tempo. Além de bons negócios, de boas empresas, a gente quer pagar o menor preço possível para participar daqueles negócios. Ou seja, múltiplos baixos. Como a gente não sabe como que o futuro vai ser, quanto mais barato a gente pagar em boas empresas, maior vai ser a nossa margem de segurança. E eu não estou falando aqui de market timing, que é aquele termo de encontrar o melhor preço, o preço mais barato, mais baixo para poder comprar um papel, para poder comprar uma ação. Nem eu, nem os maiores investidores do mundo acreditam que isso faz sentido. Ou seja, eu estou falando de comprar boas empresas a bons preços, porque isso vai fazer com que as probabilidades joguem a nosso favor. E hoje, na Bolsa de Valores, existem vários excelentes negócios a um preço de pechincha. Portanto, para finalizar, entenda que a hora é agora, você não precisa esperar nada se resolver para ter lucro, para ter estratégia e ganhar dinheiro. Então, junte-se a nós.